Gênesis capítulo 13. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Nós vamos continuar dando uma boa passeada sobre o início de tudo. Eu tenho feito minhas reflexões diárias em Gênesis e tenho me alimentado por demais, e sempre quando eu me sinto abençoado, eu aprendi com o Senhor Jesus de compartilhar as bênçãos dele com a igreja. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Nós vamos orar, mas antes eu quero lembrar você novamente, na próxima semana, do domingo, a gente vai ter a festa das nossas crianças. Na verdade, as festas na igreja não são apenas uma festividade. É um momento que nós atendemos o chamado de Deus para abençoar a igreja. E nesse caso vai ser abençoar a vida das crianças. Então eu peço que você faça 3 coisas. Primeiro, que você continue orando pelas nossas crianças. Eu tenho dito que elas têm sido um dos maiores alvos do nosso inimigo. Então, abençoe as crianças da nossa igreja, da sua parentela, da sua vizinhança, da sua família, com orações, com intercessões pelos pequeninos. Segundo, depois do culto, você pode procurar a tia Daniele, já subiu, as tias da igreja, se você quer ajudar na festa. Elas têm lá uma lista de pendências para você poder ajudar na festa. E terceiro, como eu disse antes, não deixe de trazer as suas crianças, né? Convida. Vamos fazer que o dobro, o triplo dessas crianças que estavam aqui estejam no domingo que vem, para a gente poder continuar orando por elas, intercedendo no nome de Jesus pela vida de todas elas, tá bom? Para que se cumpra a promessa de Deus, não é verdade? Ensina as crianças no caminho do Senhor e mais tarde eles não se desviarão dela. Segunda coisa que eu quero falar com você bem rapidamente. Nós vivemos um tempo de pandemia, ainda estamos vivendo, e por conta disso eu, pessoalmente, me limitei a estar visitando a igreja.
Já melhorou bastante, na verdade hoje esse limite na minha vida já não existe mais, mas às vezes nós não sabemos de todos os problemas da igreja. Às vezes as pessoas, né, acham que o pastor sabe de tudo. Sabe de algumas coisas, mas não de tudo. Mas toda quarta-feira, com raríssimas exceções, o pastor está aqui, alocado aqui na igreja, orando, atendendo, compartilhando, chorando com os irmãos, à disposição da igreja. Ah, pastor, só as quartas? Não, eu pontuei as quartas-feiras. Antigamente era terça, agora só as quartas. Mas pode ser qualquer outro dia, dependendo da sua necessidade e urgência. Você liga para mim, manda uma mensagem e eu estarei, tanto eu como o pastor Celso, estaremos lhe atendendo. Eu chego aqui por volta de 10 horas da manhã e fico aqui até 10 horas da noite, 12 horas à disposição da igreja. Ah, pastor, eu só posso ir 7 horas da manhã. Eu venho, estou aqui te esperando às 7 da manhã. Eu só posso chegar às 11 da noite. Eu fico aqui te esperando até às 23 horas. Para mim isso não é problema. Aí, pastor, meu horário é só de madrugada. Aí a gente vai ter que fazer um combinado. Porque minha menina não deixa eu sair de casa de madrugada. Mas, fora isso, o pastor está à disposição na igreja, tanto eu como o pastor Celso, para atendê-los, compartilhar. A gente chora, a gente briga, a gente ora. Tá bom? Capítulo 13 desse livro maravilhoso de Gênesis, que é o início de tudo, que é o começo. Na semana passada, se você estava aqui ou acompanhou aí pela internet, você pôde compartilhar daquela ideia magnífica, né, que os homens tiveram de construir uma cidade, uma torre que chegava até o céu, a Torre de Babel. E vocês viram, né, a gente percebeu que os homens até tinham boa intenção, eles eram andarilhos, eles eram nômades. Falou, vou construir uma cidade para a gente não ficar andando sem rumo. Mas eles cometeram um equívoco, um erro que pode ser fatal nas nossas vidas. Eles não consultaram a Deus, eles não conversaram com Deus, eles não pediram a autorização, a direção de Deus. Hoje nós passamos um pouquinho para adiante e chegamos ao capítulo 13, que já é a era da cronologia bíblica, onde a gente consegue alocar mais ou menos esse tempo. Está entre 2.500 e 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. E o grande personagem do início, a partir desse tempo cronometrado, um dos grandes personagens é o Abraão, que a gente até o chama de pai Abraão, porque ele é visto, é tido como pai da fé. E o Abraão, ele começa a sua jornada debaixo de uma promessa. O capítulo 12 Deus expressa de maneira clara uma promessa que Deus fez para Abraão. Ele diz, ó, de ti farei uma grande nação, em ti serão abençoados o povo da terra, o povo que eu escolhi para ser meu. Aí a gente tem que dar um glória assim, né? Tá falando é com nós mesmo. Tá dizendo assim, ó, eu vou abençoar aquele povo que naquele dia lá se reúne na igreja presbiteriana de Mauá. Esse povo que se chama pelo teu nome, pelo meu nome, eu vou abençoá-lo, Abraão. Se eles estiverem em mim, eles serão muito abençoados. A bênção deles será tão abundante que quem amaldiçoar eles se verá comigo. E quem os abençoar também será abençoado. A sua geração, a sua posteridade será como as estrelas do céu, será como os grãos de areia da terra. E aí Abraão começa a sua jornada, começa a sua caminhada, porque Deus disse, para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão. Sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E a terra que eu vou te mostrar é a terra perfeita, a terra de Canaã, a terra para os meus escolhidos, a terra da promessa, a terra prometida. E Abraão, sem olhar para trás, sem pestanejar, sem questionar, ele vai rumo a essa terra. Ele vai rumo à bênção de Deus. Ele vai fitado com o coração na promessa de Deus. E ele vai caminhando, pega toda a sua parentela, todo o seu povo, todos os seus haveres e vai indo.
Só que acontece, como diz o poeta, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. A terra começa a passar por grande fome, por grande escassez de alimento, por grande um momento não tão razoável para se viver. E aí Abraão, que não é bobo nem nada, ele faz como todo mundo, ou boa parte da humanidade faz. Vai para perto onde há fartura. Vai para a proximidade onde há deleite, onde há bonança. Daí os êxodos da vida. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vivemos um determinado momento da história, até hoje nós vivemos, mas de uma maneira muito menor, um êxodo absurdo dos irmãos do Nordeste para o Sudeste. Porque o Nordeste, muito árido, muito seco, e os irmãos vinham viver uma vida melhor aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo, porque aqui era mais próspero, a terra aqui era mais fértil. É isso que acontece, e eles vão indo na direção do Egito. Quando eles chegam no Egito, o Abrão, ele tem uma ideia, mais uma. Ele diz para a mulher dele assim, a Sarai, diz assim, olha, eu não vou dizer que você é minha esposa, não. Porque olhando a sua formosura, pode ser que alguém me mate para poder tomar você de mim. E aí ele entra no Egito, dizendo, ou não dizendo, que Sarai era sua esposa. E quem se enamora por Sarai? O próprio faraó. E toma Sarai por esposa, só que muitas coisas ruins, uma praga acomete o povo do Egito, e eles percebem nitidamente que há alguma coisa errada na direção, no contato, no relacionamento com aquele povo hebreu que chegou no Egito. E aí o faraó descobre que o Abrão havia mentido para ele, dizendo que a esposa dele não era esposa dele. E aí o faraó toma uma decisão diplomática. Ele extradita o Abrão. Ele expulsa o Abrão do Egito. Ele sai de perto de mim porque eu não quero conversa. Eu já conheço muito bem as conversas que vocês têm com Deus de vocês. Abrão estava debaixo de uma promessa, meus irmãos. Como todos nós que estamos aqui nessa noite estamos. Mas o fato de nós estarmos debaixo de uma promessa não quer dizer que a promessa já faz parte da nossa vida. Ela está acessível a nós. Assim como Abrão saiu dos caldeus, lá da Mesopotâmia, e foi na direção da terra prometida, a cada um de nós precisamos trilhar os caminhos, ou o caminho para alcançar a bênção, a promessa do Senhor, para viver a promessa do Senhor. Talvez essa palavra seja mais adequada a isso. É nisso que Abrão caminha, nessa expectativa, é nessa jornada de fé. É nesse entusiasmo que ele pega toda a sua família, pega toda a sua parentela e vai na direção da promessa que Deus havia feito para ele. Eu quero chamar você a começar uma jornada hoje, na direção da promessa, ou das promessas que Deus fez para a sua vida. Repare bem nos primeiros versículos, a partir do versículo 4. Diz que Abrão vai na jornada no Neguebe até Betel, versículo 3, e no 4 ele diz que até o lugar do altar que outrora ele havia feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Primeiro passo que eu e você, que a igreja do Senhor tem que tomar na direção da promessa que Deus fez para cada um de nós, é voltar-se para Deus. Abrão começa a sua jornada. Abrão começa a caminhar, mas acontece algo inusitado, imponderável na correria da vida.
há uma fome generalizada no mundo. Abraão tem que desviar o seu caminho. Vai para o Egito, chega no Egito, acontece o acometido que eu acabei de comentar com vocês. Ele sai do Egito. E tudo isso faz parte do plano, do propósito de Deus para a vida daquela família, daquele homem que é um homem do qual Deus havia feito a promessa. Abraão, ele chega e fala, olha, uma coisa eu tenho que fazer antes de qualquer coisa. Antes de adentrar no Egito, antes de recomeçar a vida, antes de refazer os meus planos, eu tenho que voltar-me para o lugar da adoração, para o lugar que eu separei para adorar o Senhor. Assim como na semana passada, aqueles homens construíram aquela torre sem consultar a Deus, Abraão faz de maneira diferente. Antes de qualquer coisa, eu vou me ajoelhar na presença de Deus, eu vou invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, quanto de nós, como igreja do Senhor, temos que tomar uma decisão, e essa decisão não pode ser amanhã ou depois, tem que ser hoje, agora. Em voltar-se para a presença de Deus. Voltar a contemplar a graça bendita do Senhor. Alguns de nós precisamos voltar a ser aqueles primeiros crentes no início da nossa jornada, onde não havia clima, onde não havia problema ou dificuldade que o impedia de vir, por exemplo, num culto de adoração como esse, onde nós não precisávamos de forma alguma ser estimulados por qualquer coisa para estar na presença de Deus que não seja o próprio Deus. Abraão volta ao primeiro amor, volta ao contato intenso, verdadeiro, exclusivo com Deus, volta ao jejum pessoal. Volta à verdade da presença, da glória do Pai. Abraão havia experimentado isso em sua vida e diz, olha, eu sei que eu estou no momento de escassez, as decisões nesses momentos de dificuldades na vida, elas não são tão fáceis, elas não são tão simples, mas uma decisão eu vou tomar sem pestanejar, sem voltar atrás, literalmente. É voltar à presença de Deus, e ele volta ao lugar de adoração, volta ao lugar que ele havia adorado a Deus, e a Bíblia diz que aí Abraão invoca o nome do Senhor. Como é que está a sua vida, a sua jornada, a sua caminhada rumo às promessas de Deus? Tem sido trabalhosa, tem sido dificultosa, tem sido às vezes desanimadora? Então, Deus está chamando você hoje para invocá-lo, para chamá-lo para si, para viver essencialmente o que diz o profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, achá-lo-á enquanto está perto. Desvie dos seus maus caminhos e busque a presença do Senhor. Nada é mais significativo, importante, verdadeiro, producente do que buscar a presença de Deus. Invoquemos, pois, a presença do Senhor em todo o tempo, meus irmãos. Abraão continua a sua caminhada e a sua jornada. E acontece um problema no meio daquela viagem. Abraão e Ló são muito ricos. E quando eles saem lá da Mesopotâmia, eles saem levando os seus gados, os seus tesouros, saem com seus dólares ensacados, com seu ouro bem encaixotado. Mas aí a Bíblia diz que a terra está muito seca. Não diz de maneira explícita, mas é isso que está acontecendo. E não dá para aquele mundo de gente, de gado, viver no mesmo espaço. E aí os pastores, né, os CEOs das empresas do Abraão e do Ló, começam a brigar por espaço, começam a brigar pela melhor terra. E aí o Abraão olha e diz assim, olha, não pode. Nós somos parentes chegados e a nossa parentela, os nossos pastores não podem brigar. Só há um jeito, Ló.
a gente se separar. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para você que está em casa, eu sei que é diferente. E aí o Ló olha para um lado, para o lado das campinas do Jordão, que era o lado mais fértil, o lado mais habitável. O sudeste do Brasil na época da seca do Nordeste. E ele diz assim: eu vou para São Paulo. Lá tem mais oportunidade. Lá a terra é mais fértil, é mais fácil de escalar na vida. É mais fácil de manter a família. E Ló vai para o lugar seco. Vai para o lugar árido. Ló vai para Canaã. Desculpa, Abrão vai para Canaã. Vai para o lugar árido. Ló mirou no que viu. Abrão mirou no que não viu. Ló mirou naquilo que é pautável, naquilo que dá para segurar, na garantia. Abrão mirou naquilo que creu, naquilo que ele de verdade acreditava. Por vezes, meus irmãos, eu e você pautamos a nossa vida naquilo que nós estamos vendo, no sucesso segundo esse mundo, nas verdades produzidas por esse tempo, nas garantias dadas pela época que vivemos, quer seja pela tecnologia, pela ciência. Não que a tecnologia e a ciência não sejam importantes nas nossas vidas, mas a primazia da nossa confissão não está naquilo que vemos, naquilo que contemplamos, na garantia desse tempo, mas está naquilo que cremos, naquilo que de verdade adentrou no nosso ser de uma forma tão intensa e tão profunda que não há nada que possa dizer o contrário. Ou até que possa dizer o contrário, mas que se disser, nós o amaldiçoamos. Abrão vai para o lado seco, para o lado que não tinha perspectiva, para o lado onde qualquer um olhava e cambaleava a sua esperança. Era desanimador. Era o lado do deserto, meu irmão. Era o lado dos extremos. É o lado do tempo cinza. Enquanto Ló vai para as campinas. Agora a pergunta que eu faço para vocês e que alguns de vocês sabem muito bem: quem prospera? Ló ou Abrão? Ló, se não houvesse misericórdia de Deus sobre a vida dele e de sua família, e se eles não estivessem perto de Abrão para poder adquirir de fato as bênçãos que Deus havia prometido para Abrão, ele teria sido consumido com fogo, porque o lugar que ele estava, Sodoma e Gomorra, foi completamente aniquilada por Deus, por causa daqueles homens maus, pecadores, homens perversos, pervertidos. E Abraão prospera na terra seca. Abraão prospera no deserto. Abraão prospera no lugar onde não havia condições humanas visíveis de prosperar. Não importa o lugar que você está, meu irmão. Eu sei que a gente, quando nosso país, por exemplo, fica um tempo muito denso, as pessoas saem do país para ganhar a vida em outro país mais fértil. Vai para perto das campinas do Jordão, e aqui não é uma crítica, na verdade, é só um relato. Eu garanto para você, no nome de Jesus, que não é o lugar que você está que determina a sua prosperidade, mas é quem te mandou ir e com quem que você vai estar. Para Abraão não importava se era para a direita ou para a esquerda, se era para o sul ou para o norte.
Abraão tinha consciência que havia um olhar do céu sobre a vida dele, porque ele estava debaixo de uma promessa. Ele só tinha que viver em acordo com aquele que fez a promessa, porque aquele que fez a promessa é suficientemente poderoso para fazer com que ela seja cumprida. Não importa como é que está a sua vida nesse momento, não importa muito como é que está o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, o Mauá. Importa quem está te mandando ir e com quem que você está. Debaixo de qual promessa que você está vivendo. Debaixo de qual promessa essa igreja, nós enquanto membros da Igreja Presbiteriana de Mauá, gente de Deus, povo que se chama pelo seu nome, debaixo de qual promessa que nós estamos vivendo? As nossas orações têm sido baseadas em que promessa? Ou apenas é um efeito da nossa vontade, do nosso querer? Eu acho que eu vou para a esquerda, porque na esquerda está mais fértil. Eu não vou para a direita, porque para a direita está mais seco. Não, não é para a esquerda, não é para a direita. É segundo dirigir, o querer, a ordenância, a ordem de Deus. É Ele que designa o destino da nossa história. Volte-se para o Senhor, invoque o nome do Senhor e viva debaixo da sua promessa. Deus diz uma coisa, eu comentei com os jovens na classe na sexta-feira, uma coisa muito pesada. E tem que ser crente para poder absorver, tem que ser verdadeiramente cristão. Ele diz que a tua melhor intenção, que o teu melhor querer, que a tua melhor vontade é como os trapos de imundícia. Ele diz que a nossa vontade, sem a unção da vontade de Deus, é uma vontade que é perecível, é uma vontade que é apodrecida. Mas ele diz também que a nossa vontade, quando está no plano bondoso e soberano de Deus, inevitavelmente ela vai se cumprir. Abraão vive por fé, pelo que não vê, mas pelo que crê. Ló viveu pelo que via. Abraão prospera e Ló só não perece porque a misericórdia de Deus vai de geração em geração, e Ló fazia parte da geração da promessa do Abraão. No versículo 8, a Bíblia disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e entre ti, faz a separação. Ló escolhe o seu momento. E há uma coisa que é extremamente pertinente para você entender. Essa época é uma época de fome. Apesar de Ló e Abrão terem dinheiro, quando eles entram no Egito, há escassez na terra. Eles ficam um tempo razoável na terra do Egito. E quando o faraó descobre que Sarai não é a esposa verdadeira de Abrão, expulsa Abrão e toda a sua família da terra do Egito. Mas o faraó dá uma determinação: sai você, toda a sua casa e todos os seus haveres, e toda a sua riqueza, e toda a sua economia. Era comum, quando um povo subjugava o outro povo, ele confiscava as riquezas do outro povo. Aliás, as guerras eram para isso, para que o povo que subjugava um outro povo se enriquecesse mais com a riqueza desse povo subjugado. Mas no caso de Ló e Abrão, eles são despedidos da terra do Egito
E Faraó permite que eles levem consigo toda a sua parentela e toda a sua riqueza. Eu não sei se vocês prestaram atenção. A linha do tempo de Abrão é extremamente entusiasmante. Pensa comigo, Deus chama você e diz assim: olha, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o tempo vai passando e as coisas não acontecem, a terra não chega. Muito ao contrário, eles têm pela frente os ferezeus, os cananeus, dos quais ele tem que derrotar para ocupar essa terra. Poxa, Deus, era melhor eu ficar na Mesopotâmia, era melhor eu ficar no lugar onde é que estava tudo bem na minha vida. Logo depois vem uma fome, vem escassez da terra toda. Poxa, Deus, como é que eu vou prosperar nessa terra tão seca, tão árida? E aí eles entram no Egito e são subjugados por Faraó. Lá eles não mandavam em nada. O Abrão era um dos tais lá na Mesopotâmia. No Egito ele é um subalterno. E finalmente eles são despedidos, são expulsos, são extraditados do Egito, do lugar onde é que ainda tinha comida. A maioria de nós que estamos aqui nessa noite, havíamos desanimado, desistido. Mas tudo isso, meus irmãos, todo esse trajeto, toda essa trajetória, toda essa dificuldade, todos esses percalços da vida de Abrão, fazia parte do propósito de Deus para a vida daquele homem. Para que você alcance as promessas de Deus, você tem que viver e entender que Deus é soberano sobre a sua vida. Que mesmo os percalços da vida, que mesmo os momentos mais tristes, mais dificultosos da vida, ainda estão dentro do propósito do plano de Deus. Eles foram despedidos e continuaram a trajetória rumo à promessa, ricos e abastados e prósperos, porque havia promessa sobre a vida deles, e todas as dificuldades, situações que ele viveu, não abarcou a promessa que Deus havia feito para a vida deles. O que eu estou dizendo para você agora, meu irmão? A promessa que Deus fez para você, aquela que eu falei no início da mensagem, ela continua a vigorar, ela é vigente na sua vida. Não é essa situação que você está vivendo, não é o problema que você, porventura, tem se deparado, que sucumbiu, que apagou, que extinguiu a promessa de Deus. Isso apenas faz parte do processo para que você chegue à terra prometida. Você só não pode desanimar, recuar, você só não pode desacreditar. Você só não pode apequenar a sua fé. Mesmo Ló, que vai para os lados das campinas do Jordão, nos lugares de Sodoma e Gomorra, mesmo Ló é preservado por Deus, porque havia uma promessa para Abrão. A tua parentela, e Ló, ela é parente de Abrão, será abençoada. Por isso que eu sei, meus irmãos, que a tua casa vai ser abençoada, que teus filhos, que a tua parentela, porque você, nós, enquanto servos e servas do Senhor, estamos debaixo de uma promessa. E quem fez essa promessa é aquele que não pode voltar atrás. É aquele do qual o teu querer, o querer dele não pode ser frustrado. Ninguém pode subjugá-lo. Ninguém pode inibi-lo. Ele é o Deus da vida de Abrão. Ele é o Deus que faz promessa. E Ele é o Deus que cumpre as suas promessas nas nossas vidas.
Nós estamos no caminho de Canaã, meu irmão. Às vezes nós se deparamos com alguns momentos de escassez, como Abrão se deparou. Às vezes nós somos subjugados por esse mundo, como o Egito subjugou. Às vezes nós precisamos tomar decisões radicais, como Abrão teve que tomar com o seu parente Ló. Nós precisamos separar. Mas a promessa ainda permanece em pé. E a promessa vai se cumprir. Você crê? Amém. Amém. Essa semana a promessa continuou se cumprindo na vida de uma membro muito importante da nossa igreja. Todos nós somos importantes, mas ela tem uma importância um pouquinho diferente, porque na nossa igreja ela cumpre verdadeiramente o que o apóstolo Paulo disse em todas as suas instâncias. Porque o apóstolo Paulo disse que os mais novos nós devemos ver como os nossos filhos, os da nossa idade como nossos irmãos e os mais velhos como os nossos pais, né? Aí tem gente aqui que é filho, mas em algum momento pode ser pai. Tem gente que é pai, em algum momento pode ser filho. Essa irmã, ela não é filha de ninguém dessa igreja. É só mãe. Porque não tem ninguém dessa igreja mais jovem do que ela. Então, ela assim, é a matriarca da IPM Praia, com todo o cuidado, carinho, mas netinha, Matildes, a irmã Beth passou vocês nesse quesito. Vem cá, minha irmã, quero orar por você. A irmã Beth fez aniversário esse ano. E quase todos vocês já sabem que ela já está no 9º dígito. Era no 9º dígito, já pensou? Aqui. Agora vamos lá, vem para perto de mim que eu quero muito dessa unção, assim. Vem, isso. Isso, eu quero muito dessa unção. Sei que está em casa, sei que está aí, ó. 90, filho. 90. Já viu esse negócio? Tá aqui, ó. Torcedora do Flamengo. Faz pilates. Ninguém é perfeito, né, meu irmão? Tudo bem. Faz pilates. Amanhã tem que ir cedo porque eu vou para academia. É um negócio assim, Robin, internacional demais. Nós queremos muito a sua bênção. E nós louvamos a Deus, minha irmã, pela sua vida. Nós louvamos a Deus por compartilhar desse favor de Deus por você. Tá bom? Que Deus lhe abençoe assim profundamente. Nós queremos estar aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo seu centenário, no mínimo. No mínimo. Lá na igreja que eu era, a fundadora lá da igreja, ela está com 103. Então nós somos uma igreja assim de longevidade. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Teve mais alguém essa semana que fez aniversário de casamento? Vem cá que tem bênção para você aqui, para a gente orar. Hã? Tem não? Aniversário de vida, aniversário de casamento. Ou quer agradecer alguma coisa também, você pode vir. Momento de gratidão. Nós estamos fitos na promessa de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Nós oramos por cada promessa, está aqui por cada promessa, e nós vamos para o céu por cada promessa. É a promessa que faz parte da nossa vida, mas não é qualquer promessa. Vem cá, minha irmã, vem cá. Amém. É a promessa de Deus. Olha que coisa boa. Eu vou pedir aos meninos para ministrar uma música boa no nosso coração. E nós vamos terminar esse culto agradecendo a Deus, meus irmãos. Porque como Abrão viveu a bênção sem ver, ele foi para o lugar que ele não tinha visto, mas ele cria. Nós também já cremos na bênção, no cumprimento da promessa do Senhor pelas nossas vidas. Sim. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida da Caroline, da Trindade, da Áquila, falei certo? Áquila, Roberto, Fátima, Luiz Carlos, Genário, Antônio, e o nome aqui da irmã, o nome dela é Delícia, é isso mesmo? Amém, amém. Eu, às vezes fico comigo que eu sou um cara assim, que eu cometo garfos assim absurdos.
Meus irmãos, o nome de Jesus. É porque é um nome internacional, né, irmão? Não é todo mundo que a gente tem uma delícia no nosso meio. Poxa vida. Louvado seja Deus pela sua vida, querida. Aqui, minha irmã, delícia, meus irmãos, todos que estão aqui pela primeira vez, nós como Igreja do Senhor, declaramos assim, ó. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, mas se quiser, fique para sempre. Sai da tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas dos céus. Sai da tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ser, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ser, filho meu? As bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Você pode fazer essa oração? São as vozes, diz assim, uma nova história Deus tem para mim. Uma nova história Deus tem pra mim. Declara com seus lábios. Um novo tempo Deus tem pra mim. E as bênçãos, a promessa de Deus se cumprirá. Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família. Abençoa eles, ó Deus, nos seus planos, nos seus projetos, para que eles andem segundo a tua vontade. Abraão andou segundo a tua vontade e prosperou nessa terra. Abraão andou segundo a tua vontade e foi alcançado pelas suas promessas. Abraão andou segundo as suas vontades e viveu na terra prometida. E viveu na terra que tu havia prometido para ele, mesmo sem estar lá. Porque as tuas promessas o acompanharam onde é que ele estivesse. Então faça com que cada um irmão, cada uma irmã, cada família, Deus, que está aqui nessa noite, seja alcançada por essas bênçãos eternas. Realize em nós o teu querer, o teu manifestar. Não nos permita ser subjugados por essa terra, mas faça-nos viver, Senhor Deus, de acordo com as suas santas e poderosas promessas. Eu te rogo uma bênção muito especial sobre a irmã Beth. Ó Deus, quanto é maravilhoso contemplar da tua glória na vida da tua serva. Abençoe ela, sua parentela, todos os seus. No nome de Jesus Cristo, abençoa a tua filha que está aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, no seu querer, no seu manifestar.
Abençoe o Lorenzo, Deus, que vai fazer mais um aninho de vida amanhã. Abençoe a Tainá e o Rafael, para que eles possam ter maturidade espiritual, para que eles possam ter condições emocionais e materiais, ó Deus, para cuidar do Lourenço, para ensiná-lo no teu caminho. Mostra-nos, abre os nossos olhos e o nosso coração e promove, Deus, uma história santa, bendita nas nossas vidas, como igreja do Senhor, não só hoje, nesse dia, mas para a perfeição do eterno querer do teu amor em nós. Que a bondade de Deus Todo-Poderoso, meus irmãos e irmãs, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o rico consolo do Espírito Santo alcance você e a tua casa com as promessas que Ele mesmo fez. Te faça feliz e próspero na terra, segundo o coração dEle, para a glória dEle e para a edificação da tua vida. Que isto seja verdade na terra dos viventes, não só hoje, mas para todo sempre, todo sempre. Amém, 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 amém. Deus te abençoe, Deus te guarda. Uma nova história Deus tem para a sua vida. Aqui